Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um caso. De cara eu peço, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. O Instagram do canal tá aí na tela para você seguir e ficar por dentro de tudo relacionado ao canal. Vamos pro caso de hoje. O caso que eu tenho para você hoje é um caso que vai fazer você pensar nos benefícios que a tecnologia pode nos proporcionar. Hoje eu vou falar para vocês do caso de Eline Prusinski. Eline nasceu no dia 5 de abril de 1958. Ela era filha de Chester e Henrietta Prusinski. Eline cresceu em Long Island, Nova York, e depois se mudou com a família para Massachusetts. Eline foi descrita como sendo uma pessoa inteligente, agradável. Ela cresceu em um lar muito acolhedor. Sua família era bastante unida. Ela era uma pessoa competitiva, ela amava esportes, sempre havia sido uma boa aluna e ela gostava bastante de artes. Assim que Eline se formou no ensino médio, ela entrou na faculdade para cursar jornalismo. Ela estudava no Wheaton College, em Massachusetts. Durante as férias de inverno de 1979 até 1980, Eline consegue uma oportunidade dos sonhos. Ela arruma uma vaga de estágio em uma rádio muito conhecida em Denver, no Colorado. Então, ela e uma amiga se mudam temporariamente para lá. E elas ficam morando na casa de uns tios de Eline. A moça estava bastante feliz, por ter conhecido. Essa oportunidade assim tão única. Da casa dos tios dela até o local do estágio, a distância era longa. Então ela precisava ir de ônibus para lá. E aí, da casa dos tios até o ponto de ônibus, ela tinha que caminhar uma certa distância. E depois que ela saía do trabalho, ela tinha que caminhar mais uma certa distância para ela ir do trabalho até o ponto de ônibus. Mas mesmo tendo que percorrer essa distância toda, ela sempre chegava no trabalho no horário, sempre chegava animada, ela fazia tudo com muita responsabilidade. Bom, então todos os dias Eline fazia esse trajeto, para ir e voltar do trabalho, e ela fazia esse percurso sozinha, a parte que ela tinha que andar a pé. Ok. No dia 16 de janeiro de 1980, Eline foi para o seu estágio normalmente e quando seu turno acabou por volta das 5h30, ela foi até o ponto de ônibus, para voltar para casa como ela sempre fazia. Acontece que as horas foram passando e Eline não aparecia em casa. Seus tios começaram a ficar preocupados e aí então eles e a amiga da moça, foram até o ponto de ônibus que a Eline costumava descer para ver se a garota estava lá, mas não acharam ninguém. Os tios então, bastante preocupados, resolveram ligar para a polícia. Eles ligaram então para os policiais, informaram a situação e logo os policiais partiram em busca da garota. Isso já era, de noite. Era o dia 16 de janeiro, ali à noite. Eles procuraram, não acharam nada, procuraram de madrugada, nada também. No dia 17, por volta das 9 horas da manhã, uma informação aparece. Uma mulher estava passando por uma rodovia que era cercada por um campo. Ela estava dirigindo ali naquela rodovia e seu filho, um garoto de 13 anos, estava no carro. A mulher estava dirigindo então e num determinado momento o garoto olha pela janela, avista algo e fala com a mãe. A mãe para o carro, e sai do carro para ver o que o garoto estava falando. A mulher estava dirigindo então até que seu filho fala com ela que ele tinha visto alguma coisa ali estranha, ali no campo. O que essa mulher fez? Logo ali na frente tinha um homem que estava trabalhando ali no campo. A mulher se aproxima desse homem, fala o que o filho dela viu e aí esse homem vai até o local para averiguar. Quando ele chega lá,
ele descobre que o filho daquela mulher tinha visto era um corpo humano, um corpo sem vida, justamente o corpo de Eileen. A polícia então é acionada, eles rapidamente chegam no local e qual é a situação? O corpo de Eileen foi encontrado seminu, de barriga para baixo e com as mãos amarradas nas costas. Bom, nesse período de tempo aí, né, da noite do dia 16 até a manhã do dia 17, os tios de Eileen ligaram, né, para os pais dela e informaram que a garota estava desaparecida, e aí os pais já entraram no carro e já foram ali para a cidade, né, viajaram de madrugada. Então, no outro dia de manhã, quando a polícia informa a família que o corpo da moça tinha sido encontrado sem vida, estavam ali reunidos na casa os tios, a amiga e os pais de Eileen. Então, assim, vocês já conseguem imaginar, né, quando a polícia informou que a Eileen estava morta, vocês já conseguem imaginar o impacto que isso teve ali na casa. Bom, a polícia então leva o corpo da moça para exames e eles encontram marcas de facadas e eles concluem que a moça morreu em função disso. Ela foi esfaqueada 9 vezes. No corpo e nas roupas da moça, a polícia também encontra sêmen, concluindo que ela havia sido abusada. No local do crime, a polícia também encontra, né, uma pegada ali perto do corpo da moça. Parecia ser a pegada de uma bota de cowboy. Bom, o caso de Eileen então começa a rodar ali a região porque, né, rapidamente notícias são divulgadas. E aí então uma mulher aparece para conversar com a polícia e ela diz que no dia 16, por volta das 10h30 da noite, ela estava dirigindo ali na região, na rodovia, né? E ela encontra um homem caminhando sozinho. Essa mulher dá a descrição do homem, porém não era uma descrição muito precisa. A polícia então faz com que ela passe por uma sessão de hipnose, né? Para ver se ela consegue lembrar do rosto do homem com precisão. E aí ela dá descrições mais detalhadas e a polícia consegue montar um retrato falado. Então, porém, mesmo com o retrato falado, e aí, né, naturalmente esse retrato é divulgado, mesmo com o retrato falado, a polícia não consegue chegar a nenhum suspeito. E outra coisa, o sêmen achado ali na roupa da garota, a polícia não tinha muito o que fazer, porque nessa época, 1980, a tecnologia não permitia exames de DNA iguais aos que tem hoje. Então, assim, a polícia não tinha novas evidências sobre o caso, o tempo foi passando, nenhuma informação nova chegava, o caso foi esfriando. A polícia guardou, né, o sêmen coletado nas roupas da garota, mas o caso esfriou. Bom, os anos foram passando, a tecnologia foi se desenvolvendo, e aí em 1998 a polícia dá uma revisitada nesse caso. Ela pega as amostras coletadas, né, em Eileen, e aí fazem um exame de DNA, colocam o DNA num banco de dados, e aí isso em 1998 era uma novidade, né, era uma coisa que estava começando ali, esse negócio de banco de dados para DNA, achar suspeito e tudo mais. Porém, o DNA do material coletado não bateu com nenhum suspeito que estava ali já cadastrado no sistema. Durante os anos 2000 e durante a década de 2010, o caso foi reaberto mais algumas vezes, e aí, em todas essas ocasiões a polícia usava as amostras de DNA para jogar no banco de dados, mas não tiveram sucesso em nenhuma das vezes, ou seja, eles não conseguiam achar nenhum suspeito. Porém, em 2017, a polícia resolve tentar algo novo. O DNA encontrado em Eileen foi jogado num banco de dados de genealogia. Esse banco de dados ele é usado para montar a árvore genealógica de uma pessoa, né? Quando alguém quer
quando alguém quer descobrir quem são seus parentes, seus ancestrais, né, quem são as pessoas ali que fazem parte, né, da sua linhagem, da sua família, então esse banco de dados existe para isso. Como a polícia não estava tendo sucesso no banco de dados de suspeito, a polícia então entra nesse banco de dados para ver se eles conseguem descobrir parentes, membros da família do suspeito, para, né, ver se dessa forma eles conseguem chegar em alguém. Então eles conseguem sim montar uma árvore genealógica, né, a partir desse DNA, porém 3.000 pessoas aparecem na busca. Ou seja, havia 3.000 pessoas que eram de alguma forma, né, parentes do homem ou da mulher que tinha aquele DNA. Ou seja, 3.000 pessoas eram de alguma forma, né, parentes do homem que tinha aquele DNA. Porém, isso não fez com que os policiais desistirem. Então os policiais iniciaram essa busca, foram atrás dessas pessoas. Foi uma busca assim intensa e extensiva, até que finalmente em 2019, né, 2 anos depois, a busca da polícia foi afunilada para 2 homens. Esses homens eram 2 irmãos. Eles, em 1980, eles moravam na mesma região da rádio que Eileen fazia estágio. E outra coisa, lá quando aconteceu o caso, teve essa mulher, né, que deu descrições do suspeito para fazer um retrato falado. E aí as descrições desses 2 irmãos batiam com as descrições que essa mulher deu lá em 1980. Bom, então a polícia começou a seguir esses 2 por vários dias. Por quê? Porque, beleza, a busca deles tinha sido afunilada por esses 2. Só que a polícia precisava do DNA desses homens para fazer exame, para ver se o DNA deles batia exatamente com o DNA, né, achado lá no corpo de Eileen. A polícia então, né, começa a diariamente acompanhar a vida desses irmãos, até que um dia um dos irmãos está colocando o lixo para fora e a polícia vai lá vasculhar o lixo e acha uma garrafa. A polícia pega essa garrafa, consegue coletar DNA ali, vai para o laboratório, faz exame, porém o DNA não bate com o DNA encontrado no corpo de Eileen. Sendo assim, a polícia consegue excluir esse irmão e consegue focar 100% no outro irmão. O nome desse outro irmão era Curtis White. Curtis era um homem que ele teve seus problemas com a justiça. Em 1975, ele havia sido julgado e condenado por ter estuprado uma garota no estado de Arkansas. Porém, em 1979, ele havia conseguido liberdade condicional e ele se mudou para o Colorado, para uma cidade bem próxima de Denver, que é justamente, né, a cidade na qual Eileen trabalhava. Em 1982, Curtis muda para a Flórida e troca seu nome. Ele passou a se chamar James Clanton. No ano de 2019, ele ainda estava morando na Flórida e ele atendia por esse nome. Então os policiais agora estavam focando nele, e aí o que aconteceu? Um dia James foi em um bar, e aí quando ele saiu de lá, os policiais entraram e pediram para que a mesa do James não fosse limpa. Eles pegaram então uma caneca que o homem usou para beber cerveja, coletaram material genético ali, foram fazer o exame de DNA e o exame bateu exatamente com o DNA encontrado no corpo de Eileen. Essa era a prova que os policiais precisavam para poder interrogar o homem, né? A polícia então aborda James e o leva para ser interrogado. Inicialmente, quando os policiais abordam James, os policiais não falam o porquê que ele está sendo levado, né, para ser interrogado. Os policiais vão conversando com ele sobre coisas aleatórias, até que no meio da conversa, né, os policiais perguntam para ele sobre a garota e falam: você sabe
de alguma coisa sobre essa garota que foi encontrada morta, assim, assim, vou te mostrar uma foto dela para ver se você sabe de algo. E aí ele fala que não sabe, que não conhecia aquela garota, mas aí o policial fala para ele, olha, você sabe quem é sim, você conhece a história sim, você estava lá, seu DNA foi encontrado. E aí então não tinha, né, para onde James fugir, não tinha o que ele argumentar e ele é preso. James então é levado de avião da Flórida para o Colorado. Até então ele ainda continuava negando, mas a evidência do DNA é irrefutável, né? Até que dentro do avião, no caminho, ele resolve conversar com o investigador e aí nessa conversa ele conta sua história de vida, ele fala que durante a infância ele tinha sido abusado, ele tinha sido abandonado pela mãe, ele tinha ido morar em diversos locais, em casa de outra pessoa, em orfanatos. Ele disse que a família que criou ele, o pai de criação dele, abusava sexualmente dele, era muito agressivo com ele, então desde criança ele desenvolveu essa personalidade agressiva. Ele disse então que por conta da infância dele, do abandono da mãe, dos abusos que ele sofria da sua família adotiva, foi por conta disso que ele desenvolveu essa personalidade, foi por conta disso que ele cometia crimes dessa natureza, e aí ele, né, confessa que ele realmente tinha abusado de Eline e tinha matado ela. Bom, né, essa história dele absolutamente não justifica o que ele fez, né? Eu só estou trazendo essa história aqui porque foi uma coisa que ele contou, né? Algo que pertence ao caso, então estou trazendo essa história aqui para enriquecer o caso com detalhes. Então, o homem foi preso, ele foi julgado. No dia do julgamento, a irmã de Eline estava lá, a amiga de Eline, aquela amiga dela que foi morar com ela lá em Denver, né? Estava lá também. No dia 1º de julho de 2020, James foi considerado culpado. Ele fez um acordo com a promotoria pelo fato dele ter confessado e tal, e por conta disso ele pegou prisão perpétua. Hoje, 2022, ele continua preso. Nas minhas pesquisas eu não achei se em algum ponto ele vai ter direito a pleitear a liberdade condicional. Ele já está na casa dos seus 60 anos, né? A prisão é perpétua, ele provavelmente vai acabar morrendo ali dentro da cadeia. E o caso é esse. Era um caso que eu queria trazer para vocês justamente para ressaltar a importância da tecnologia. Era um caso que, se não fosse a tecnologia, ele continuaria impune. E assim, é incrível a gente pensar que a tecnologia ela avançou até um ponto que casos assim, sem luz, sem solução, hoje em dia podem ser resolvidos. Criminosos que vivem impunes, hoje em dia existe a chance dessas pessoas pagarem pelo que elas fizeram. Mas e você? Já sabia desse caso? Você já tinha ouvido falar do caso de Eline? Coloque aí nos comentários qual foi sua reação ao ficar sabendo dessa história. Coloque aí nos comentários também qualquer detalhe sobre o caso que você saiba que eu não tenha mencionado aqui. Quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo, você que sempre acompanha os casos do canal. Você que está chegando agora, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que gosta desse conteúdo, porque isso me ajuda muito. Tem vários casos aí no canal, você pode maratonar. Muito obrigado, a gente se vê no próximo caso.